Ordem dos Enfermeiros é nosso convidado para a revista de imprensa deste domingo. Muito bom dia, muito obrigada por aqui estar. Onde é que gostaria de começar esta revista de imprensa? Eu se calhar começaria a revista de imprensa pela capa do Diário Notícias, que nos metem para um assunto da área da saúde. Médicos trocam hospitais públicos por privados para ganhar o dobro. Esta questão já tem sido... Não é nova, não é? Não é nova, tem sido amplamente debatida nas políticas de saúde e na última década em Portugal. Efetivamente, de X a X tempo vem ao de cima o debate entre a separação público-privado e o que se tem observado, talvez nos últimos 3 anos, é efetivamente uma grande transferência de recursos na área da saúde para os privados. Incrivelmente, quando se diz que o Serviço Nacional de Saúde está em crise e tem dificuldades, vemos as camas dos hospitais privados aumentar. E em termos de gestão de recursos humanos, fica agora evidente que há uma falta de planeamento na gestão dos recursos humanos a médio e longo prazo, porque senão este tipo de situações... Que impacto é que estas mudanças depois pode ter no Serviço Nacional de Saúde? Estas mudanças terão um impacto em termos de capacidade de resposta, para investimentos profissionais no cômputo geral para dar resposta às necessidades. Vimos há pouco tempo o que se passou nas urgências e a dificuldade de drenagem. E tem outro impacto, que quando as pessoas mais qualificadas, os peritos, que são aqueles que acumulam mais anos de experiência, acabam por ser aqueles que saem porque têm melhores ofertas, quer a nível interno no país, quer a nível externo, noutros países, acabamos por descapitalizar em termos de conhecimento o que as instituições têm de melhor, que é o conhecimento dos seus profissionais. O que quer dizer que necessariamente corremos risco em termos da diminuição da qualidade. Costuma-se dizer em saúde que o olho clínico demora tempo a desenvolver e a trabalhar. Portanto, se aqueles têm um olho clínico mais desenvolvido e podem ajudar os mais novos a desenvolvê-lo, vão-se embora, quer dizer que aumenta o nível de risco, aumenta o nível de erro e diminui a qualidade. Portanto, há aqui sérios problemas. Isto não é apenas uma questão de gestão de recursos humanos, como se estivéssemos a olhar para uma qualquer empresa. Há aqui outras dimensões que têm que ser ponderadas e que seria bom, já que estamos numa reta final para eleições legislativas, que este assunto estivesse em cima da mesa. Mas no Estado, neste momento, também, certamente, o dobro do ordenado... Não sei se tem margem para isso quando estamos a falar de tantos cortes nos últimos anos, não é? Pois, é difícil, se calhar, segurar tantos profissionais. Uma das discussões que se poderia aproveitar para fazer tem exatamente a ver com as questões salariais no Estado. Podemos fazer esta opção por salários mais fixos em termos de vencimento ao final do mês, ou podemos continuar a fazer que recorremos muito a horas extraordinárias e a outro tipo de é a forma de como está distribuída, é isso que exatamente. Podemos optar por um salário mix, em que parte é fixa e parte é variável, ou podemos optar por uma questão mais fixa. Porque a questão de salário, quando discuta, isto vai só aumentar muito o salário a estes profissionais. Se calhar eles acabam por receber o salário, mas não é no salário fixo, é de outras partes. A questão como se paga aos funcionários no Estado também é uma questão que tem que ser discutida. Porque depois, às vezes, quando olhamos para as notícias, ficamos muito escandalizados, mas vamos ver que em assessorias e afins, afinal, no final do dia, a acumulação de salário bastante superior àquele que supostamente é o de base. É base. Outra questão que gostaria de abordar. Outra questão que... Outra notícia. Eu se calhar pegava mesmo na capa do Público. Relativamente como será Portugal em 2040, saiu recentemente uma publicação que faz projeções demográficas para Portugal. Foi ontem também. E é preocupante. Portugal vai ter uma população muito envelhecida. As expectativas, as projeções mais chamemos negativas, menos ambiciosas do ponto de vista da sustentabilidade intergeracional, aponta para uma população envelhecida de tal forma que reduziríamos no espaço de 2 décadas em 3 milhões ou 4 milhões os portugueses em Portugal. Isto do ponto de vista, já não para falar social, mas do ponto de vista da economia, apresenta aqui muitos desafios. Também saiu ontem, creio, uma notícia a dizer que Portugal seria a 5ª economia mais lenta da Europa. Exatamente. Se nós olharmos para estas perspectivas e para aquilo que já é o estado da economia portuguesa, ficamos apreensivos, porque que medidas é que estão a ser implementadas? Porque os nossos jovens continuam a emigrar. Mão de obra qualificada. Aliás, a notícia que estávamos a falar antes desta, relativamente aos médicos, também abordava essa questão. Tem a ver com a saída de profissionais qualificados também para fora do país. Acabados de fazer o internato e que se vão embora para fora do país. Portanto, que projeto é que há para Portugal daqui a 20 anos? Face aos dados que temos conhecimento e às projeções, como é que nós... É que hoje em dia fala-se muito que Portugal está muito mal, a economia não cresce e, portanto, é o discurso comum. Mas Bem, perante estes dados, nós poderíamos fazer alguma coisa, atuar preventivamente
E não parece que haja no debate político uma preocupação, digamos, mais reforçada sobre estas previsões. Vemos muito aquele debate, e está amplamente debatido nos jornais, de questões que são alguns faits-divers políticos, paga, não paga as dívidas, mas estas questões ficam efetivamente por discutir. E relacionado com esta questão do impacto demográfico e do que isso vai causar, há outra notícia interessante, que parece não, mas está ligada no Jornal de Notícias, na página 10, que tem a ver com os acordos que o Governo já fez com instituições sociais. Poderíamos estar então a pensar, efetivamente há aqui uma preocupação, não é, do Governo em amparar este envelhecimento da população e arranjar respostas, mas há um aspecto aqui na notícia que me deixa especialmente preocupado. Que é logo... Fala do Jornal de Notícias. Jornal de Notícias, exatamente, peço desculpa. Que é quando diz que estes acordos visavam dar alguma sustentabilidade a uma série de instituições que, através dos fundos europeus, nomeadamente do Programa Operacional Potencial Humano, teriam conseguido construir-se, instituir-se, mas agora não conseguiam, digamos, continuar a funcionar. Esta questão do acolhimento dos idosos abandonados é uma questão atual e cada vez mais preocupante. Exatamente. É preocupante por duas razões. Somos cada vez mais. E como é que o Estado quer dar a resposta? Olhamos para a notícia e parece que há uma espécie de consenso nacional que estas questões podem se contratualizar com as entidades sociais e privadas. Mas há evidência que será essa a melhor resposta, considerando o impacto que vai ter do ponto de vista também das finanças públicas, porque este envelhecimento vai ter impacto nas finanças públicas. Será que esta metodologia de contratualização, que no último parágrafo parece que há uma espécie de consenso nacional à volta disso, é a melhor forma? E, por outro lado, a forma, também, só tentando puxar um bocado aquilo que me suscitou mais interesse na notícia, que foi esta questão. Portanto, há programas europeus que financiam a construção destas respostas, mas depois de estarem construídas não têm a sustentabilidade para continuar a funcionar. Então, precisam de fazer o tal acordo com o Estado para ter o pagamento, nomeadamente de funcionários e para as infraestruturas funcionarem. Dentro em breve, também penso que saiu ontem, vão começar a entrar em Portugal os fundos europeus do novo quadro europeu, novo programa quadro. Isto em termos de experiência que acumulamos e dos impactos que os fundos europeus têm em Portugal, seria importante refletir-se depois do ponto de vista económico e está uma transferência real para a economia, se são investimentos que são sustentáveis ou se vamos de X em X anos, conforme cada ciclo de fundos europeus, andar a repetir isto. Outra das questões que não está na atualidade destes jornais de hoje, mas que tem a ver com o facto de os enfermeiros, e aproveito o facto de estar aqui, os enfermeiros poderem, a partir de agora também, tirar exames e pedirem exames nas urgências, algo que até há pouco tempo não era possível. É verdade. Isto efetivamente vai mudar, nomeadamente, assistimos em especial no mês de dezembro e de janeiro, longas filas de espera nas urgências. Isto vai alterar essas esperas e vai melhorar a qualidade dos serviços? A expectativa é que efetivamente melhore. No entanto, a norma foi publicada na sexta-feira, mas tem alguns graves problemas de forma, a norma. Nós acreditamos que foi um lapso da Direção-Geral de Saúde e que, portanto, esta semana haverá provavelmente algum ajustamento à norma. Eu digo que tem problemas de forma porque do enquadramento com que saiu a norma, ela não se poderá dizer... Quando houve um lapso, no seu entender, o que é que porque aconteceu? Da forma como saiu, não se poderá considerar que os enfermeiros têm que cumprir. Eu passo a explicar porquê. A norma saiu sexta-feira, a Ordem dos Enfermeiros emitiu o seu parecer na quinta-feira. E esse parecer não só não foi incorporado na norma, como se olharmos para a norma, falta o selo da Ordem dos Enfermeiros. Portanto, assim não é possível aplicar, é isso que me está a querer dizer? Ainda não é possível e ainda falta uma segunda razão. Se olhar para a norma, não contempla a direção de enfermagem, que é quem é responsável pela coordenação técnica dos enfermeiros. Se é uma norma que se dirige aos enfermeiros, falta estas duas instâncias, direção de enfermagem na ordem dos enfermeiros. É uma questão burocrática que pode ser melhorada. Provavelmente aquilo seria uma versão temporária que saiu e que vai ter que ser melhorada. Muito obrigada, Bruno Noronha Gomes, por esta revista de imprensa e por nos explicar um pouco este impacto desta nova medida. Muito obrigada.